Olá, eu sou Geisa Matias, professora da Rede Pública e Gratuita de Ensino aqui no Brasil. Sou graduada em Letras Modernas e em História. Tenho especializações nas áreas de História e Memória, Política, Cultura e Sociedade, no ensino de língua inglesa como língua estrangeira e em metodologias do ensino da língua inglesa. Faço parte do grupo de estudos e pesquisas Movimentos Sociais, Diversidade e Educação do Campo e da Cidade e sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação PPG de UESB. O presente artigo, intitulado Educação Inclusiva e os Movimentos Sociais no Brasil, surge por meio dos estudos propostos pelo mestrado em Educação e a parceria com a mestranda Ana Débora Mascarenhas e a professora doutora Arlete Ramos dos Santos. O presente estudo consiste em uma discussão sobre a educação inclusiva para jovens e adultos no Brasil e o papel dos movimentos sociais para que a mesma seja uma realidade, em especial aos jovens do campo. As mudanças de paradigmas da educação brasileira, em especial, quando se trata não somente de incluir pessoas em uma sala de aula, mas em garantir uma aprendizagem efetiva, atendendo às suas especificidades, pois compreendemos que o processo de ensino e aprendizagem está para além do fornecimento de um espaço físico, de um professor e de recursos didáticos. A questão que norteia essa pesquisa são quais as políticas públicas de educação inclusiva para jovens são realidades aqui no Brasil, com o objetivo de averiguar as políticas públicas de educação inclusiva para jovens no Brasil e o papel dos movimentos sociais. Entender a trajetória da educação inclusiva, seus desafios e conquistas é de grande importância para os profissionais da educação e a sociedade em geral, justificando assim a realização desse estudo, que tem como metodologia a pesquisa descritiva, exploratória, com revisão de literatura. A educação de jovens e adultos inicia-se aqui no Brasil por meio da educação jesuítica, na qual grupos de religiosos vieram a esta terra, objetivando a manutenção da fé cristã para os portugueses que aqui vieram também com o objetivo de colonizar, bem como para catequizar os povos originários que aqui habitavam, que na época era denominado como povos indígenas. Então, a educação de jovens e adultos, ela ocorreu como uma ferramenta para catequização, doutrinação e propagação da fé. Esse acordo, ele permaneceu até o século XVIII, quando Portugal começa a desvincular a educação de valores religiosos. Por isso, aqui no Brasil, houve a expulsão dos jesuítas por meio das reformas pombalinas e, na sequência, implanta-se as aulas régias. Mas somente em 1930, por meio das pressões exercidas pelos movimentos sociais que buscavam a educação de jovens e adultos que respeitasse as especificidades desse grupo educacional, que valorasse os conhecimentos prévios dos jovens e adultos, com livros, materiais didáticos e metodologias que respeitassem esse grupo, é que inicia-se as primeiras políticas públicas. E na Constituição de 1988, a pressão dos movimentos sociais reverbera-se em uma conquista, pois no artigo 205 da nossa Constituição, afirma-se que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Somente depois da promulgação da Constituição Federal, que algumas políticas públicas foram instituídas para a educação inclusiva se tornaram uma realidade para todos. Mas os desafios ainda são muitos. E com a criação da LDB, Leis de Diretrizes e Bases, que tem como princípio inclusivo fundamento em currículos abertos e flexíveis, a adoção do planejamento e projetos pedagógicos que favoreça o respeito à diversidade no ambiente escolar, que já foi um passo em busca da inclusão na educação brasileira. Políticas públicas de educação de jovens e adultos.
No Brasil, na década de 1930, o número de pessoas analfabetas era muito alto. Por isso, iniciaram-se experiências, campanhas, movimentos e foram elaborados métodos objetivando alfabetizar esse grupo de jovens e adultos. Destacamos em nossa pesquisa a experiência da Rádio Escola, no Rio Grande do Norte, em 1958, a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, em 1958, e a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, também em 1958. Movimento da Cultura Popular, em 1960, o surgimento do método Paulo Freire, em 1961, o Movimento de Educação de Base, em 1961, e a campanha Pé no Chão Também se Aprende a Ler, em 1961. E em 1963, houve a experiência da alfabetização do educador Paulo Freire. Segundo Saviani, esses movimentos tinham em comum o objetivo da transformação das estruturas sociais e a valorização da cultura do povo como sendo autêntica à cultura nacional. Em 1961, no governo João Goulart, foi publicada a primeira Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, através da Lei nº 4.024, que entrou em vigor em 1962. Devido a esta lei, foi criado o Conselho Federal de Educação. No entanto, os louros desta conquista, por meio dessa lei, não durou muito tempo, pois em 1964 houve o golpe militar. Segundo Ferraro, o governo militar não se contentou em acabar com os movimentos políticos de alfabetização e cultura popular. Entendeu que precisava provar que a alfabetização era e deveria ser tratada como uma questão apenas técnica de método. Assim, surge em 1970 o MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, que, somada à cruzada da ação básica cristã, constituía uma ferramenta de controle político para as massas. Também destacamos em nossa pesquisa alguns avanços com relação à educação de jovens e adultos, a partir do ano de 2003, na qual destacamos o EJA, Educação de Jovens e Adultos, o PRONERA, Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, o Plano Nacional de Formação dos Trabalhadores, o PLANFOR, Alfabetização Solidária, o Programa Brasil Alfabetizado, Programa Fazendo Escola, Programa Nacional de Integração da Educação Profissional, que é o PROEJA, com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens e Adultos, com qualificação e ações comunitárias, que é o PROJovem. Então, nós temos vários programas voltados para esse público, que objetivavam atender às necessidades específicas aos quais os adultos tinham para se manter estudando e para que essa educação reverberasse em uma melhoria de uma qualidade de vida. Metodologia. Essa pesquisa se caracteriza como sendo qualitativa, exploratória e descritiva com revisão de literatura. Qualitativa, pois busca atender o particular do estudo. Exploratória, pois o foco essencial dos estudos realizados, em especial nas pesquisas em educação, uma vez que envolve muitas questões relacionadas a esse aspecto. E é descritiva, pois foi realizada a partir da coleta dos dados, na qual buscou-se analisar e interpretar as informações, com um procedimento metodológico de interpretação dos depoimentos baseado na análise do conteúdo. Por meio desta pesquisa, ficou evidente que houve políticas públicas relevantes no Brasil, como o PRONERA, PROJovem, Brasil Alfabetizado, obrigatoriedade de professores de Libras nas escolas e programas de formação continuada para professores nessas áreas de atuação. Todavia, os desafios são muitos, como as escolas estarem adequadas para atender essas pessoas, com inclusão e respeito à diversidade, professores qualificados para atender às demandas da educação inclusiva para todas as assistências e para que as pessoas com necessidades especiais possam ter acesso e permanência nas escolas.